Retomamos, então, os julgamentos dos processos do período da manhã do dia 23 de junho de 2020. Por um lapso, eu acabei me esquecendo, mas na sessão da período da tarde vou falar novamente. Foi aprovada a ata da reunião do mês de março de 2020 sem qualquer retificação, para constar em ata também. Então, retomemos os julgamentos, agora o processo número 16, contribuinte José Celso Contígio, de minha relatoria, e para o qual haverá um vídeo de sustentação oral assim que eu acabar relatório. Por favor, se eu esquecer, alguém me lembre. Sim. Eu vou relatar apenas as partes do relatório que interessam a proposta final a ser dada. Contra o contribuinte José Celso Gontijo, S.A., foi lavrado auto de infração de PIS, COFINS, dos fatos geradores ocorridos em 2006 a 2010. Do procedimento fiscal consta que o que foi constatado pela autoridade fiscal. A fiscalização possui como escopo a verificação entre os valores declarados ao fisco e os valores constantes da escrituração contábil e fiscal. Intimada, a contribuinte apresentou sua escrituração contábil e fiscal em meio magnético. Após a análise, a fiscalização notificou a contribuinte sobre divergências encontradas e elaborou o quadro demonstrativo, anexo D, entre os valores escriturados e os valores contidos em DCTF, sendo concedido prazo para a contribuinte confirmar ou não os valores. Em 17 de 11 de 2011, no prazo de prorrogação concedida pelo fisco, a contribuinte enviou demonstrativos impressos com as justificativas para as divergências apuradas entre o escriturado para o informado nas DCTFs relativas às contribuições objeto da autuação, dos anos 2006 a 2010. Destaque, lançado de ofício as diferenças apuradas em consonância com os quadros demonstrados que empregam o auto de infração. Foi objeto de operação, PIS faturamento, incidência acumulativa, diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado, bem como a COFINS. Na impugnação, a contribuinte suscita tópico específico, a nulidade da autuação. Destaca que apresentou justificativas pormenorizadas sobre divergências apuradas. Aponta as folhas que se encontram, conforme solicitado pela fiscalização. E não houve apresentação de qualquer manifestação da autoridade fiscal sobre erros, imprecisão, insuficiência dessas justificativas, tendo a fiscalização limitando-se a informar genericamente que foram lançados de ofício divergentes de acordo com quadros elaborados. Afirma, inclusive, que teve o cuidado de detalhar as justificativas por anexos, explicando cada uma por uma, divergência apontada, indicando os pagamentos que foram efetuados. Aduz que supostas diferenças entre DCTF e escrituração contábil não se constituem em fato gerador do tributo. A fiscalização ignorou pagamentos efetuados. A documentação já apresentada demonstra que, em relação a alguns fatos geradores, o valor pago foi superior ao da própria divergência apontada, porquanto foi considerado pela autoridade fiscal apenas o diário e o DCTF. 2. A autoridade fiscal desconsiderou o patrimônio de afetação. 3. Os valores referentes à organização Upper, que não foram incluídos no arquivo 5, escrituração contábil, mas foram considerados na entrega da DCTF e pagamento do tributo. 4. Os débitos do ano calendário 2010, referente a PIS e COFINS, foram pagos por meio de parcelamento.
A fiscalização ignora o princípio da verdade material, pois não demonstra, não fundamenta os motivos da rejeição da justificativa apresentada. A presente autuação está amparada em premissa equivocada, no sentido de que simples fato do valor do diário ser superior ao declarado em DCTF conduziria em recolhimento a menor do tributo, que não é verdade. Continuando só aquilo que interessa. Outro claro equívoco são os erros de apuração do montante de tributo devido, pois a fiscalização ignorou argumentos trazidos de folha 393 e seguintes, no sentido de que a divergência entre diário, escrituração contábil, e a DCTF dizem respeito a receitas tributadas nos termos do regime especial de tributação, em razão da opção pelo patrimônio de afetação, de modo que, embora escriturado no mesmo diário, foram tributados de outro código. Esses erros são prova cabal de que a fiscalização não teve o mínimo cuidado na lavratura do lançamento. Pelos motivos expostos, solicita cancelamento da autuação. Ainda trouxe argumentos de decadência, em que a impugnante renova-se os argumentos de que não há divergência, pois, como apontado pela fiscalização, quando solicitado, já recolheu os tributos exigidos. É um tópico específico da inexistência de divergências, discorre sobre o patrimônio de afetação, sobre o parcelamento da organização da empresa Upper. A DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação, mantendo tão somente as exigências referentes ao período de apuração de 08/2007 e 9/2007, agosto-setembro, excluindo-se as exigências referentes aos demais períodos. A decisão de primeira instância acatou as arguições de decadência, de extinção do crédito tributário em razão de parcelamento, de inexistência de divergência em relação às receitas provenientes do patrimônio de afetação e da apuração da organização Upper concernente aos demais períodos de apuração cujas diferenças foram exigidas no auto de infração, excluindo-se aquelas confessadas em parcelamento. No recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de impugnação quanto ao auto de infração que lançou as supostas diferenças, limitando-se a asseverar que são decorrentes de divergências entre DCTF e escrituração do diário, sem, contudo, explicitar qual seria o fundamento para a rejeição das justificativas apresentadas pelo contribuinte. No pedido, o contribuinte requer seja dado provimento ao recurso com o julgamento da improcedência do auto de infração. Este é o relatório. Vamos à sustentação oral. Uma questão de ordem, senhor presidente. Sim. Eu não sei se foi falado, que eu estava lendo, antecipei a leitura. Aqui fala que o lançamento da Cofins foi acima de 1 milhão. Cuidado para ficar parcial. Mas é o valor original. É o valor original que vale. Exato. Exato. Isso que você verificou no próprio voto? No relatório. Aliás, no próprio relatório? Isso. No valor de R$1.567.364. E ainda mais o PIS de 351 mil. Pode ser que no processo, às vezes o valor estava errado lá. Vai dar tempo de eu entrar. Quer que eu entre aqui? Veja. É o que eu estou entrando aqui para ver. Ah, tá bom. Alguém já está no processo ou não? Eu estou entrando. Entrei. O meu não entrou ainda, Pedro. Como é que chama mesmo o contribuinte aí? José Celso. O valor é maior na auto de infração que eu fiz. Como é que é? José? É José? Celso. José Celso. José Celso.
José Celso. Deixa eu ver aqui. Sobre os valores. Cuidado que tem dois altos, tá? Valor original. 946, é isso, Pedro? Não, eu tô vendo errado aqui então, peraí. Eu abri aqui também, pelo que eu percebi aqui, 946. Vê se abriu o processo correto. É o final 1126. É esse mesmo, 946. É, 946, 940, 31. Vocês estão considerando a multa? Só o valor depois da DRJ. Está sendo considerada a multa nesse valor ou não? Não sei exatamente o que eles consideram para dar esse valor originário no processo, mas é ele que a gente usa como referência. Seria bom abrir o próprio processo e ver lá o auto de infração, não? Para tirar essa dúvida, que o relatório, de repente, pode ser... Eu abri o processo. Deixa eu ver. O auto de infração é 865 na COFINS, o valor do tributo, né? 835. E 187. Vai dar mais. Achei aqui Se somar o PIS com o COFINS, vai dar mais. De PIS, 300 e pouco, 350. Eu acho que só a soma dos tributos eu acho que não alcança. E de COFINS, 1.567. De COFINS, 1 milhão? 567. Tá errado no processo, então. Então o relatório está certo. Então, valor acima, a gente tira de pauta por... não. Peraí, presidente, peraí. Você está considerando... Eu estou falando... Se somar a contribuição, vai dar mais de 1 milhão. A soma dos dois já dá, né? Já dá 1 milhão e 23. Verdade. PIS, COFINS dá... Mas aqui os dois estão sendo julgados? Ou... São os dois. Sim, porque, veja só, em que pese ter sido exonerado pela DRJ, boa parte toma-se pelo valor original. O valor original do processo. Essa é a regra que consta na portaria, é o requisito, o valor original. E de fato, basta você olhar aqui e somar. É que ele fala, né, valor do crédito original, 946. Então, eu me baseei somente nesse valor, né? Mas somando os altos, ultrapassa. Então, é questão de retirada de pauta por... eu tenho um texto aqui. Então, lemos... Não tem explicação. Processo retirar de pauta, não tem nenhuma explicação. Não. Retirada de pauta. Bom, o processo então ele vai ser retirado de pauta por determinação do presidente. Mas cadê aqui a motivação? Depende do motivo. Nossa, mas não. Agora, é engraçado porque tem sustentação oral, né? Eu acho que, de repente, nem o patrono também observou que era acima de 1 milhão. De repente, ele falou na defesa dele, sei lá. Pode ser também, Bom, mas o fato é esse, o processo ele será retirado de pauta, uma vez que o valor original, o valor da autuação ultrapassa R$1 milhão. Então, o processo item número... eu nem vou passar a sustentação oral, porque ele vai ser retirado de pauta, vai para uma pauta presencial, então não seria o caso de
seria inócua a sustentação oral. Então, o processo... Ele vai ter uma nova oportunidade, então. Sim, inclusive podendo a sustentação ser oral. Então, o processo número do item 16, final 2011-26, José Celso Gontijo, Engenharia, está sendo retirado de pauta, pois constatado o valor dos autos de infração PIS e COFINS ultrapassa R$1 milhão. Processo, então, número 17. É meu também. Então, item 17, final 2006-11, Felipe Augusto Martins. Também é um auto de infração, imposição de multa decorrente do perdimento de cigarros de procedência estrangeira. DRJ teve por fundamento a manutenção da autuação, a alegação do autuado de que apenas não detinha a posse do cigarro sem qualquer elemento probatório contra os fatos apurados pela fiscalização. Tal argumento constitui-se negação geral, o que não se admite no âmbito do processo administrativo fiscal. Esse foi o fundamento da DRJ. Vamos ao que mais interessa ainda no relatório. O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 6/11/2007, conforme atesta o AR de folha 33. Está aí reproduzido no relatório. Após, em 18 de janeiro de 2008, a unidade preparadora lavrou o termo de perempção, folha 38, na qual dá conta do transcurso do prazo legal para a interposição de recurso à instância superior. O recurso voluntário foi apresentado na DRF Piracicaba em 22 de janeiro de 2008, conforme carimbo de protocolo, na folha 41. E resignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual solicita o cancelamento do auto de infração, pois que na data de sua lavratura era formalmente incapaz relativamente, nos termos do Código Civil, porquanto com 17 anos de idade, na época dos fatos, aduz ainda que sequer assinou o auto de infração ou foi assistido ou representado no ato. Como vocês já viram, acho que eu já posso passar direto para o voto, tem uma questão aí preliminar e prejudicial de mérito, que seria a tempestividade do recurso. Então eu já passo ao voto. Matéria intransponível para a solução da lide é a análise da admissibilidade do recurso voluntário em face de sua inconteste intempestividade. O contribuinte não apresenta qualquer argumento para refutar o termo de perempção lavrado. Consta dos autos que o recorrente foi intimado da decisão da DRJ em 6 de novembro de 2007, uma terça-feira, e somente interpôs o recurso voluntário em 22 de janeiro de 2008, conforme o carimbo. O prazo para a interposição de recurso é de 30 dias, artigo 33 do PAF. O mesmo diploma preconiza no artigo 5º, parágrafo 1, a contagem do prazo será contínua, excluído o dia de início, incluindo o vencimento. Assim, a contagem do prazo de 30 dias para a interposição do recurso teve início em 7/11/2007, quarta-feira, e encerrou-se em 6 de dezembro de 2007, uma quinta-feira. Contudo, o recurso foi apresentado em 22 de janeiro de 2008, ou seja, após transcorrido 47 dias entre a data de início do prazo da interposição da peça recursal e sua efetiva apresentação. Start é de rigor declarar a intempestividade do recurso, restando prejudicada qualquer possibilidade relativa à sua apreciação por força da preclusão. Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da sua intempestividade. Ok. Pedro Lima? Tá aí.
Podemos passar o voto? Pronto, Elcio. Bom, o recorrente simplesmente alega que ele era incapaz, né? Que por isso não poderia ser considerado que ele foi intimado. Mas o que vale é o domicílio tributário que é informado à Receita Federal. E pelo que eu vi aqui, o documento foi encaminhado para o domicílio tributário dele. Mesmo ele sendo incapaz, teria que ter um representante dele lá, e é aquele domicílio que vai valer. Então eu acompanho. Ok. Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. Leonardo Macedo. Acompanho, presidente. Está um pouquinho falho o seu microfone, Macedo. Acompanho, presidente. Tá, ok. Certo, obrigado. Pedro. Acompanho. Marcos Borges. Acompanho, relator. Laércio. Eu acompanho e também nada impede que mais adiante, caso o representante demonstre que alterou e o sistema da fiscalização não processou em tempo hábil, né? Embargo de declaração de manejo isso, mas é ônus dele. Márcio. Acompanho, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Então, esse foi o processo item 17, Felipe Augusto Martins. Passemos, então, agora ao processo de número do item 18 ao 21. Relator Pedro, a empresa é Craft Engenharia, começando pelo item 2009-56, o relator vai mencionar se são idênticos nos fatos e na aplicação do direito e na solução. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. Craft Engenharia, são 4 processos, tá? Todos são muito semelhantes, praticamente iguais, tá bom? Isso facilita um pouco o julgamento dos 4, né? A princípio, eu trouxe aqui votos diferentes, mas eu vou relatar primeiro e na hora do voto eu entro nesse detalhe, tá? Se vocês puderem abrir o resumo, tá lá na pasta, documento em Word, resumo Craft Engenharia, maio. Eu coloquei maio porque eu já estava fazendo em maio, né? Então, acabou ficando esse mês aí. Bom, então, vocês podem ver que o resumo é bem simples, porque o trâmite dos processos é bem simples também, tá bom? São todos despachos decisórios eletrônicos, né? Em todos, a DRJ-PE julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que em todos o despacho decisório eletrônico negou também a homologação do pedido de compensação, né? E aí aqui sim tem um ponto importante. Em 3 processos, o contribuinte juntou um conjunto de indícios, né, e provas de que ele cancelou uma nota fiscal de prestação de serviço, né, e de que ele pagou o tributo referente a essa operação. Então ele entende que tem um crédito por ter configurado pagamento indevido dessa operação cancelada. Em 3 processos, o contribuinte juntou um início de prova, né, que é a nota fiscal cancelada, o pagamento do tributo, a escrita fiscal. E em um deles, ele não juntou, que é o final 2009-09, né? Mas, analisando depois, com calma, eu voltei a analisar os processos, eu vi que em um deles, tem as provas de um deles estão num outro processo, desses 4 aqui, né? Então, meio que teve um pouquinho de confusão aí, e eu acabei
revendo minha posição, eu acho que o resultado pode ser igual para os 4, tá? Então, deixa eu abrir a minuta aqui só para terminar o relatório. Vamos lá. Bom, então o trâmite é esse que eu já falei para vocês, né? O contribuinte, o despacho decisório não homologou a DECOMP, né? Já falei. E em alguns o pagamento indevido é de COFINS, né? Então o crédito seria de COFINS. E em outros seria de PIS. Esse é o relatório. Pode passar, Paulo. Questão de ordem, presidente. Sim. Não está intempestivo, não? Intempestivo? Intempestivo. Ciência 27/6, protocolo 11/8. Tem que verificar se ele não juntou a cópia do envelope contendo a data de expedição no correio. Geralmente fica no final do recurso. Até onde eu vi aqui, eu não tinha visto assim, para mim não era intempestivo, não. Vamos olhar. Vamos olhar. Eu juntei o PDF aí na pasta. Qual que você viu, Marcos? Em qual processo? Final 2009, 56. O primeiro aí. Deixa eu abrir o PDF aqui. O recurso voluntário, você está falando, que é intempestivo, né? Isso, recurso voluntário. Deixa eu ver. Está ilegível ali no recurso, mas aí foi feito um despacho confirmando ali a data do protocolo. Ah, tá. Então não é intempestivo, não, né? Não, eu entendo que é intempestivo, porque estava ilegível ali. Está meio ilegível, mas foi feito um despacho, juntado um despacho logo após aí, dizendo que a data do protocolo era tal. Qual é o ano, por favor? O ano? É para eu olhar o calendário? Deixa eu Mas ver. dá mais de 30 dias. 2014. 2014? Ele foi certificado que dia? 27/6/2014. Deu a sexta-feira. Começa a contar no dia 30. Então vai até dia 30 de julho. O protocolo foi 11 de agosto. 11 de agosto. Deu bastante. Deixa eu ver aqui. No recurso voluntário, isso é a intempestividade é do próprio recurso, certo? Recurso voluntário. E ele traz em preliminar argumentos que aborda a tempestividade? Não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ó, tem um despacho mesmo de folhas 159. Esse despacho é antes antes da apresentação do recurso, aliás. Não, depois. Tá. Que esclarece a data do protocolo, que é 11/8/2014. Tá? Ok. Então vamos ver quando que ele foi intimado. Eu não consegui acessar aqui. O que estava ilegível era a data do AR ou da ciência? A data do protocolo, o carimbo do protocolo no recurso. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele mesmo assina aqui 11 de agosto, ele assina recurso voluntário 11 de agosto de 2014, né?
Essa data já estava intempestiva. E ele não fala mesmo da tempestividade, não. Deixa eu ver aqui. AR. Craft Engenharia. 15 de março de 2012. Pode ser. A decisão da RJ foi 26 de fevereiro de 2014. Então, A ciência foi por termo de abertura. Naquele termo de abertura ali tem a data da ciência. você tem as folhas, Marcos? Tem. É o final 956? 2009-56? Isso. Folha 49 do processo. 49. Vamos ver. Ah, tá aqui, a DRJ, folhas 40, né? Vamos ver agora. Intimação. O contribuinte tomou conhecimento dos documentos relacionados abaixo na data 27/6. 18 horas. Pela abertura dos arquivos do Centro Virtual de Atendimento através da aqui está dizendo que ele abriu o arquivo, né? Em 27/6. Essa é a data da ciência. Agora tem um porém, né? Porque a intimação do despacho decisório foi feita por AR, não foi feita, não? Deixa eu ver aqui. A questão da forma de se proceder à ciência, o contribuinte tem que estar em recurso, está questionando a sua regularidade. Quando isso não acontece, É que não tem um despacho reconhecendo a intempestividade, entendeu, presidente? Inclusive, eu achei até estranho, porque tem um despacho no final do processo ali, encaminha-se ao CARF, né? É como se tivesse tempestivo o recurso voluntário. Não, mas a gente tem que analisar. Sim. Que eles encaminham. Sem dúvida, não, eu sei, não, Marcos. e por ser uma questão de ordem pública, analiso, mas... e por ser uma questão de ordem pública, a qualquer momento a tempestividade pode ser averiguada. Já houve caso na turma que o processo meu, a DRJ reconheceu tempestivo algo que explicitamente não era. Né? Sim. E assim, agora vai ter que ver os outros processos ali, se também estão intempestivos. Eu só abri o primeiro. Não, aqui eu estou realmente... sem acesso à turma no processo, né? Eu tenho que
buscar um por um, né? Não, Se tiver Marcos, acesso à turma, seria mais fácil. eu juntei o PDF na pasta T ali. Estão todos ali. Obrigado por olhar aí. Não, realmente, eu tinha conferido, mas não tinha reparado nessa intempestividade. Obrigado por reparar. E realmente, parece que é intempestivo mesmo, né? A intimação aqui do despacho decisório eletrônico, né, não foi feita por AR, despacho decisório eletrônico, e o contribuinte não contesta também. De fato, é intempestivo, com certeza, no 2956. Deixa eu verificar os demais. É rápido aqui, tá, presidente? Sim. Vou acelerar aqui, vamos lá. Você está olhando algum já aí, Marco, para eu olhar outro? Eu posso buscar aí no processo. Os 2 primeiros ali, você vê os outros 2 últimos, então. Tá, o 2956 a gente já viu. Tá lá na minha pasta o PDF, ó. Se você quiser abrir, é o processo inteiro, tá? E, presidente, não seria o caso de a gente fazer uma pausa só para a gente dar uma olhada nisso e tomar a sessão daqui 5 minutos? Só vamos questionar uma pergunta só. Não, de qualquer forma, seria uma interrupção. O que eu iria é que ainda não é o momento de me perguntar ao relator se haverá a proposta de voto reconhecendo a intempestividade, ou ele mantém, ou mesmo se seria algo para se verificar, através de uma vista coletiva, a situação, já que envolve vários processos. Se fosse um único processo, poderíamos aí estar esperando e até analisar, mas existe... Não, aí depende da posição que o relator vai tomar. Em relação a princípio, parece que ele está propenso a reconhecer a intempestividade, mas haveria ainda esses outros, né? Presidente. Uma questão de ordem. Oi, Elcio. Tem que olhar bem aqui no decreto 70.235, pois foi justamente em 2014 que houve uma alteração. Essa alteração de que, quer ver, vou pegar aqui por alto aqui, mas teria que olhar detalhadamente, porque essa alteração por meio eletrônico, que considera quando ele abriu o documento, isso é de 2005. Aqui, ó, por meio eletrônico com prova de recebimento. Isso foi dado pela Lei 11.196 de 2005. Antes, teve um período que equivalia aquele prazo de 15 dias para o contribuinte. Depois de 15 dias que ele tomou ciência, que ele passaria a contar a ciência. Mas ele teria que analisar com calma. Então, o presidente sugeriu aí alguém pedir vista. Se for o caso, eu peço vista. Em 2014 teve um período que era 15 dias a partir da ciência. Por decurso de prazo, isso aí acho que mudou, acho que foi em 2013. 2014, antes eram os 15 dias do decurso de prazo. Foi 2004. Quando ele acessasse, era ciência eletrônica, mas considerava 15 dias depois do acesso. Exatamente. Essa questão. Aí aparecia o termo também, termo por decurso de prazo. Pois esse aqui não tem o termo de decurso de prazo. Não tem, exato. Por isso que eu não dei muita atenção, assim, nesse caso, para essa intempestividade. Não estava muito clara para mim, né? E tem um despacho lá no final encaminhando para o CAF, eu falei, não, acho que não tem problema. Não teve argumentação no recurso voluntário também, mas tudo bem, se a turma entender que vale uma vista, eu prometo eu mesmo reanalisar. Considerando que é mais de um processo, e tem essa questão de que o que suscita aí Pode ser uma vista de mesa, presidente? Pode trazer até amanhã isso, se for o caso, se o relator entender que é o caso? Pode ser também. Eu preferia não, na vista de mesa não,
por conta da sequência, da ordem sequencial de votação. E aí poderíamos ter problema de estar encaixando. Então eu prefiro que já o processo saia então de vista, mesmo porque o fundamento da vista não é assim tão o fato da dúvida não é tão evidente, porque houve a manifestação do órgão de origem após aí para esclarecer essa questão. Mas ela não conclui nada, né? Presidente, A administração de origem não conclui nada. Então, não é conclusivo. Então, o relator concordando, eu registro o voto dele conforme está, e aí o processo sai em vista, conforme já manifestou o conselheiro Elcio. Só uma questão aqui, ó. Quer ver em 2004, olha como era a redação. Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio do tributário do sujeito passivo. Então, quer dizer, eu lembro que eu tenho até um texto sobre essa questão, em que eu analisei, tem um prazo lá que fica valendo os 15 dias. Aí teria que verificar se encaixa nesse caso aqui. É por isso que eu estou pedindo a vista. Sim, ok. presidente, Sim, Leonardo. uma questão de ordem, por favor. É que, analisando, por exemplo, o processo de final 2009-45, me parece que o recurso é tempestivo. O termo de abertura foi 1º de agosto e o protocolo foi dia 11. Então não sei se os processos saíram todos em vista ou somente o que é a dúvida ali do 2009-56. Teria que verificar todos, isso aí, né? Melhor todos. Eu acho que pode sair todos. Eu acho que pode sair todos. Vista para o conselheiro. O 2009-45, você falou, Toledo? 2009-45. Ele tem aquele despacho, né? Analisando. Tem o termo de abertura em 1º de agosto. De abertura, tal. Então. E o recurso voluntário, o protocolo ele tá mais legível. 11 de agosto. Então, em princípio, seria tempestivo. O protocolo de todos é em 11 de agosto. Isso eu já conferi. Né? Então, se... por exemplo, 2009, 9 ali, também parece estar tempestivo. Que a data de termo de abertura foi dia 1/8 de 2014. Eles estão com termo de abertura de datas diferentes. Eu até insisto um pouco, senhor presidente, caso pudesse fazer só essa vista em mesa, até para o início da sessão da tarde, eu mesmo traria para essa verificação, porque creio eu, doutor Preto, relator, que teria condições de dar provimento, mas enfim. Eu acho que não haveria prejuízo a retirada não, a concessão de vista, mesmo porque avaliaria essa situação por completo em todos os processos. O relator concordando com isso, eu anotaria o seu voto em que se dá parcial provimento ao recurso, nos termos que está aí, e sairia em vista para o conselheiro Elcio. Se um deles não houver a necessidade desse questionamento, quando retornar para a próxima sessão, já vem com tudo esclarecido. Porque o meu receio de dar vista em mesa é a dificuldade depois de talvez retomar na parte da tarde, porque imprevistos podem acontecer. Então, creio que a melhor solução é assim, então. Então, nos processos de número 18, 19, 20 e 21, vista para o conselheiro Elcio, o relator votou para dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que novo despacho decisório seja proferido com a devida análise da documentação juntada em anexo ao recurso, e a devida confirmação do cancelamento da mencionada nota fiscal. Presidente,
só proferindo o voto, né? Então, o voto é esse mesmo, que o contribuinte trouxe aí documentação suficiente, o despacho decisório é eletrônico, então realmente valeria uma nova análise aí dos casos, né? Nessa primeira análise que eu fiz, e realmente aqui, como eu falei, ele trouxe a nota fiscal cancelada, o comprovante de arrecadação do tributo, a escrita, livros fiscais, né? Então, faz sentido aqui que ele tivesse um crédito sobre um pagamento indevido. E realmente aqui, como vocês todos trouxeram e ajudaram, eu conferi, deu tempo aqui de conferir, tem 2 processos tempestivos e 2 que parece que não estão tempestivos, mas isso é estranho porque eles foram julgados em conjunto, né? Então, é estranho o contribuinte ter aberto 2 numa data, e depois, enfim, realmente como o doutor Elcio colocou, eu vou analisar essa questão dos 15 dias aí, e ver direitinho se não se aplica para os outros 2 que parecem que estão intempestivos. Com mais tempo, com mais calma, aí a turma na vista coletiva, se puder olhar também, com mais calma a gente resolve, até porque o PDF aqui, ele tá meio que carregando, o computador tá meio devagar, realmente vale a pena, próxima sessão a gente... Ok, então só proclamando o resultado novamente dos itens 18 a 21, o relator votou para dar parcial provimento ao recurso com retorno dos autos à unidade preparadora para reanálise, e o conselheiro Elcio pediu vista. Os demais conselheiros não votaram. O próximo é de minha relatoria, processo número 22. O item 22, processo 2002, final 2002, 11, Alírio Rodrigues Melo. Acho que é mais um de cigarro, né? Trato presente processo de lançamento consubstanciado no auto de infração, exigência de multa no valor de 14.750, acumulado com perdimento, em virtude de terem sido apreendidos 20 mil maços de cigarro, procedência estrangeira, em poder do autuado, sem comprovação de que foram importados de forma regular, conforme a descrição do termo e que consta no auto. A autuação teve origem em procedimento de Polícia Federal, cuja apreensão da mercadoria estrangeira foi formalizado em auto próprio, encaminhado material e os documentos à unidade da Receita. Ciente da lavratura do auto para exigência de multa de perdimento da mercadoria, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que a mercadoria não era de origem e procedência estrangeira, além de protestar pela apresentação de provas e pedido genérico de perícia. Minha ferramenta travou, não. DRJ julgou improcedente a impugnação. O fundamento para a manutenção da autuação a falta de prova da alegação de que a mercadoria não era de origem estrangeira, bem como rejeitou o pedido de perícia por desatendimento aos requisitos do PAF. Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita apenas questões de ordem física e financeira, que o impossibilita do pagamento da multa combinada. Posso passar por voto? Quem que está fora? Márcio está ouvindo? O Márcio está fora. Na escuta, Márcio? Na escuta. Ok. Ouviu o relatório? Trata de multa de cigarro. Sim.
Então, vou passar para o voto. O recorrente relata seu envolvimento em acidente de trânsito com danos corporais que o incapacitou para as atividades laborais, impossibilitando-o na obtenção de recursos financeiros para a quitação do crédito. Assim, não houve qualquer argumento para combater as razões de fato e de direito assentada na decisão recorrida, que manteve integralmente o lançamento. Impede asseverar que este CARF é um órgão julgador administrativo cujas atribuições estão delineadas em lei, devendo solucionar o litígio tributário delimitado pela controvérsia entre fisco e contribuinte. Outro 5, cumpre ao CARF o controle da legalidade do lançamento. Dessa forma, questões estranhas à relação contenciosa instaurada na impugnação e fora da área de competência do CARF apresentadas em sede de recurso voluntário não podem ser conhecidas e apreciadas neste Conselho. Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário. É como voto. Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. E Márcio Costa. Acompanho, presidente. Acompanho também. Então, esse foi o item número 22. Arílio Rodrigues Neto, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário. O próximo é 23, meu também. Costa Cruzeiro. O presente processo trata de pedido de restituição de IPI cumulado com compensação, decorrente de venda de mercadoria em loja a bordo de embarcação estrangeira em viagem de cruzeiro pago a maior em razão da utilização de alíquota incorreta por ocasião de sua apuração efetuada nos termos da IN 137/98 em declaração simplificada de importação. Em um primeiro momento, a alfândega de Porto de Santos opinou pelo reconhecimento do acerto na demonstração do indébito. A unidade da Receita de jurisdição do contribuinte condicionou a efetivação do direito à comprovação de que houvera a assunção do encargo financeiro sem repasse ao consumidor, conforme entendimento exarado com base no artigo 66 do CTM. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação, pois o interessado não provou que teria assumido o encargo financeiro do imposto. Cientificado da decisão, manifestou seu inconformismo alegando a apuração do IPI atendeu os preceitos da IN. Em face da sistemática de apuração imposta pela legislação, pagou o IPI na condição de importador sem direito ao crédito, o que lhe impediria a transferência do encargo financeiro ao consumidor. Os tribunais refutam a aplicação do 166 CTN no caso do imposto de importação, no caso de importação, o que se estende os tributos a este vinculado. O IPI, também o ICMS, na importação representa custo em razão de não serem recuperáveis, junto à autorização do armador italiano para o recebimento do débito. A IN 137 não obriga a manutenção de documentos fiscais comprobatórios relativos à operação objeto dos autos. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade do contribuinte. Fundamentou na ausência de comprovação de que o contribuinte não repassou o encargo financeiro do IPI aos consumidores ou os tenha obtido as autorizações de recebimento do indébito. Abordou ainda a decisão com a necessidade de manter os documentos para fazer prova das alegações do interessado. Inconformado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, na qual repisa suas razões de defesa em relação à impugnação. Na verdade, ele repete. Bom, mas ele traz as cópias do razão analítico, demonstra que os valores apurados de IPI pago comprovam que assumiu o encargo financeiro. E ainda alega que os passageiros do navio em viagem que adquiriram produtos não foram repassados os encargos do IPI de forma jurídica, como exigido pelo CPM. É o relatório. Pode ir para o voto? O litígio instaurado diz respeito apenas à comprovação pela contribuinte de que tenha assumido o encargo financeiro do IPI que comporte tal transferência.
A unidade de origem afastou qualquer dúvida em relação a outros requisitos impeditivos. A decisão recorrida acrescentou que a interessada não comprovou documentalmente não ter repassado o IPI ou estar autorizado por quem efetivamente suportou a exação. A recorrente se defende com o argumento que o IPI tem contornos específicos na importação, e tal como o II, não ocorre a transferência jurídica do encargo. O Trocin fez prova, por meio de cópia do razão analítico, de que efetivamente pagou o IPI sem repassá-lo ou creditar-se. Digo eu, razão recorrente. A transferência do encargo financeiro, como condição para o reconhecimento do direito ao débito, é aquela em que o contribuinte transmite juridicamente para terceiro o valor do IPI devido na operação de saída do produto. No meu entender, a transferência jurídica ocorre quando há o destaque do imposto na nota fiscal de saída do produto industrializado do estabelecimento contribuinte para o adquirente, e não tão somente por estar incluído no preço do produto. No caso dos autos, trata-se de imposto devido na importação. Além do mais, na operação de revenda, os adquirentes são pessoas físicas, passageiros da embarcação, cuja saída não se demonstrou com destaque do IPI. Portanto, correto o entendimento da recorrente que afirma ser contribuinte de direito e de fato por ter apurado e pago o IPI na importação e que se revelou a maior. Sustentar entendimento contrário significaria que todo tributo pago por contribuinte na aquisição necessariamente será repassado ao cliente, contribuinte ou não, seja compondo o preço do bem ou serviço ou destacado em documento de saída. Ao meu ver, a solução de consulta 47/2003, mencionada no voto condutor da decisão recorrida, não labora a favor do entendimento da DRJ, pois ali, itens 10 e 11, a referência ao terceiro que assume o quarto cargo será sempre um contribuinte do mesmo tributo, algo que o passageiro de cruzeiro não é. Assim, tendo pelo direito do contribuinte a restituição, compensação do valor do IPI pago na importação de mercadorias a serem revendidas em loja a bordo de navio cruzeiro. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Necessidade de debate? Se alguém quiser se posicionar aí a respeito da... Essa questão da transferência, né, no caso de IPI e ICMS, eu acho que se aplica o artigo 66, sim, só no caso de I que não se aplica, né? Até a posição da Câmara Superior, né? Não, só se for uma questão específica desse processo. Esse caso não, eu acho que acaba se aplicando, não é o caso do IPI, nem em caso de IPI revenda, como disse bem o conselheiro Marcos, não é imposto de importação. Aqui é o IPI vinculado à importação, em que a revenda é ao consumidor final, né? Mas não é o IPI revenda que ele está buscando, né? Não é. Ele aplicou a lei errada, não essa é a alegação dele. Quer dizer, existe uma diferença entre as... Esse aqui é o IPI em que se apura no registro da declaração simplificada de importação. Perfeito. Mas a alegação do recorrente é que ele aplicou a alíquota errada, por isso que ele está pedindo a diferença. Eu acho que isso aí que teria que ver se, nesse caso aí, entra essa discussão, né, do repasse, se realmente foi só a alíquota que estava errada. Aqui, ó, o pedido de restituição decorre de venda de mercadoria a bordo do cruzeiro em razão da utilização de alíquota incorreta por ocasião de sua apuração. Então, é uma questão de alíquota. Ele só está pedindo a diferença entre o que foi recolhido e o que era efetivamente devido. Ele não está pedindo a exclusão total do IPI. Até porque nessa simplificada, às vezes tem uma tabela simplificada também de classificação fiscal e ele pode ter se equivocado em algum momento. Tá, vocês entendem que seria o caso de provimento parcial para análise do mérito? Isso.
teve um precedente aqui, que é até da sua relatoria, Paulo. Sim. Que você aplica um 66 no IPI vinculado. Mondelez Brasil. Justamente IPI vinculado. Ali você aplica um 66 para questão de restituição. Qual é o acórdão, Marcos? 3201-004-343. Certo. Para ver se a situação fática é a mesma ali, vou dar uma conferida. Não, ali a questão mais de prova e o IPI diferente. O IPI destacado na nota fiscal ali. Exato. A situação é diferente. Tá, ok. Bom, eu estou propondo alteração do voto para dar parcial provimento ao rei. Paulo, você travou. Tá. Paulo, Tá, eu estou ouvindo. Vamos ver se eu volto. Melhorou. voltou. Retornei ou não? Retornou. Para baixo. Minha internet não está se mostrando tão eficiente assim, não. Eu estava dizendo que minha proposta é alterar o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para que, superada a possibilidade da concessão de direito, a unidade preparadora reanalise a questão da alíquota. Então, este é. Nesse sentido, eu acompanho. Ok. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Leonardo Macedo. Pedro. Acompanho. Marcos. Superar as dúvidas ali, acompanhe, presidente. Laércio Acompanho. e Márcio. Perfeito, presidente, acompanho. Certo. Então, processo. Vamos achá-lo aqui. Item 23, Costa Cruzeiro. Dado por unanimidade de votos, parcial provimento, para que, superado a possibilidade de concessão do direito, a unidade preparadora analise a questão dos cálculos de diferença, reanalise a suposta diferença de alíquota. Vou melhorar a redação, mas é nesse sentido. Processo 24 é do Pedro, é o último da manhã. Vamos fazer uma pausa rapidinha de 5 minutos? Sim. Pode ser?
Ok. Estão me ouvindo? Apoio. Pretendemos fazer uma pausa rápida de 5 minutos.